Olá, quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para mais uma aulinha de história. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje, dia 21 de abril, vocês sabem que dia é hoje, pessoal? O que é comemorado no dia 21 de abril? Vamos lá, o que será que é comemorado no dia 21 de abril? É o dia de Tiradentes. Mas quem é Tiradentes, professora? O nome dele, para começar, não é Tiradentes, tá? Vamos descobrir por que virou Tiradentes. O nome desse homem, na verdade, que nós iremos falar agora, que eu irei apresentar a vocês, é Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Então vamos lá, galerinha. Então vamos lá, galerinha, vamos conhecer, vamos saber um pouquinho da história de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Antes de 1822, o Brasil ele não era considerado um país independente. Ainda não era, né? Que o Brasil tornou-se independente, lembra-se lá com Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822? Então, antes disso... Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente, tá? Ele era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo que era produzido pela colônia, como era chamada antigamente, tinha que ser enviado para lá, tá? Os impostos pagos pela população do Brasil, pelos produtos consumidos, era muito alto. Por isso, o povo vivia oprimido, né? Era uma opressão só, né? Tantas cobranças de impostos. Neste contexto, nasceu quem? Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, lá em Minas Gerais. Isso mesmo, galerinha, no ano de 1746, tá? Joaquim José da Silva Xavier, ele era filho de um português e proprietário rural e de uma portuguesa que nasceu em uma colônia brasileira, tá? Joaquim José da Silva Xavier teve 8 irmãos, tá? Mas com apenas 9 anos ele ficou órfão e foi criado por um parente que era dentista, com quem ele aprendeu o ofício, pessoal. Com quem ele aprendeu a ser dentista. Ele virou dentista aprendendo com esse parente que o criou desde os 9 anos, tá? Por isso, o apelido, né, como ele ficou conhecido, de Tiradentes, certo? Tiradentes desenvolveu várias funções, tá? Ele foi tropeiro, minerador, ele fez parte do regime militar dos Dragões de Minas Gerais, onde ele teve contato com os ideais iluministas da Revolução Francesa. Sim, Tiradentes não se conformava com a exploração vivida no Brasil. Não se conformava. Ele queria o quê? Que a nossa pátria fosse livre. Então ele decidiu o quê? Unir-se a outras pessoas que tinham os mesmos objetivos que ele. Então ele se uniu às pessoas que pensavam iguais, né? Que pensavam igual a ele, né? Chega de exploração, chega de tantas cobranças de impostos. Então o que aconteceu? Entre eles, entre essas pessoas que ele se uniu, tinham quem? Advogados, poetas, padres, tá? Eles se uniram para tentar libertar o Brasil dessa situação tão exploradora que era antigamente, né? Pelos portugueses, né? Devido ao seu espírito de liderança, né? Aquele homem decidido, líder nato, ele não se conformava com a exploração vivida no Brasil e ele queria que o Brasil fosse livre. Mas devido a isso, ele fez o quê? Foi escolhido para liderar um movimento chamado Inconfidência Mineira, tá? Vocês aprenderão bem mais sobre a Inconfidência Mineira com o decorrer dos anos, tá? Vocês vão mudando de turma, vocês irão aprendendo muito mais sobre isso, tá? Aqui hoje eu estou dando um resumo para vocês, tá bom? Então, esse movimento, pessoal, foi muito conhecido, né? Esse movimento da Inconfidência Mineira, que foi ocorrido em 1789, tá? O objetivo desse movimento, qual era? Era de fazer no chamado da derrama. A derrama era o quê? Os impostos eles eram cobrados pela população, né, atrasados. Então eles queriam fazer o quê? Eles queriam fazer protestos, né? Eles queriam um protesto alertando as pessoas sobre o plano de libertação e em seguida prender o governador Visconde de Barbacena. Só que
todo esse plano não deu certo. Sabe por quê? Porque Tiradentes foi traído, sim. Sempre tem um traidor no meio, né, nessas histórias, né, pessoal? Ele foi traído por um dos companheiros dele, por um homem que fazia parte da turma dele, né, que lutava por esses ideais. Só que, na verdade, esse homem ele não lutava por esses ideais. Ele infiltrou-se nessa turma de Tiradentes, fingiu fazer parte desses ideais. Para quê, pessoal? Para quê? Para colher todas as informações, para descobrir tudo que Tiradentes e os seus companheiros estavam tramando, certo? Então, o nome desse homem era Joaquim Silvério. Joaquim Silvério, ele tinha uma dívida, pessoal, de 700 contos com Portugal. E para liquidar sua dívida, ele entrou no grupo de Tiradentes, se fez de amigo, descobriu os planos e assim teve sua dívida perdoada. Por quê? Porque ele relatou ao Visconde de Barbacena, tá? Todos os planos dos Inconfidentes, tá? Todos os planos de Tiradentes e de sua turma, tá bom? Com isso, 34 membros dessa turma dos Inconfidentes foram presos e acusados de traição à colônia portuguesa. 11 deles foram condenados à morte. Porém, tiveram suas penas amenizadas, tá? Reduziram suas penas, tiveram umas outras peninhas, foram modificadas aí. Menos Tiradentes. Tiradentes não teve sua pena modificada. Tiradentes foi enforcado, só que antes de morrer, lá no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792, tá? Nesse dia, lá no Rio de Janeiro, ele foi enforcado, tá bom? Só que antes de morrer, ele falou o quê? Cumpro a minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a ele que separe o Brasil de Portugal. E em seguida, ele foi enforcado, tá? Teve um fim muito triste, né? Foi traído, né? Seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública, como era de costume antigamente, né, naquela época, né? Então, essa aula de hoje, galerinha, foi um resuminho que eu preparei para vocês, tá? Para tentar estar passando a vocês, explicando a vocês quem foi Joaquim José da Silva Xavier, tá? O conhecido Tiradentes, tudo bem? Leiam aí, tá? Tiradentes, por ser mineiro, ele honrava muito, né? Nascido em Minas, lá de Minas, né? Então, ele honrava muito a cidade dele de Minas, tá? E eu deixei aí na plataforma até a bandeira de Minas Gerais para vocês com essa frase aí, tá? Liberas quem será também. Então, eu quero que vocês façam o que aí, libertas, tá? Eu quero que vocês desenhem essa bandeira de Minas Gerais no caderninho de arte de vocês. Tudo bem, galerinha? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau.